Bom dia, igreja. Chegamos mais um domingo para podermos juntos adorarmos o nosso Deus. E neste momento convidar a todos para chegarmos na presença do Senhor. Vamos convidar a sua presença, vamos estar com Ele neste momento. Deus, nós oramos, Senhor Pai, toque nossos corações, visite a nossa casa, Senhor, nesta manhã, Deus. Nós oramos, Senhor Pai, porque Tu és o único Rei que nos salvou naquela cruz, Senhor. O Alfa e Ômega, Senhor. Nós Te adoramos esta manhã, Te bendizemos esta manhã. Tu és Alfa e Ômega, Te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és Alfa e Ômega, Te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és Alfa e Ômega, Te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és Alfa, Tu és Alfa e Ômega,
Te damos honra e glória, te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos honra e glória, te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Aleluia, Senhor. Tu és digno de todo louvor, toda adoração, Senhor. Não há outro, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Tu és digno. Só Tu, Senhor. Só Tu, Senhor. Tu és digno, Senhor. Honra e glória, te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de louvor. We give you honor and glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nós cantamos o Seu nome, Jesus. Aleluia. Nós cantamos a Sua glória, Senhor. Exaltamos Seu nome, Senhor. Porque não há outro, Senhor. Tu és excelente, Senhor. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh.
Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, too much, Too much, oh, excess love. too much, Too much, oh, excess love. too much, Too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, Too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, Too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, Too much, oh, excess love. 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 Jesus, you love me too much, Too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, Too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, Too much, oh, excess love. Bom dia, amados irmãos. A primeira semana do mês temos nosso tempo de ceia.
Vamos abrir o nosso livro, a nossa Bíblia, no livro de 1 Coríntios 11, começando do versículo 23. Diz assim a palavra: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu pão que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Amém? Então, neste momento de ceia, nós precisamos renovar o nosso espírito. Precisamos nos purificar para termos comunhão com o nosso Senhor. Irmão, se você não está bem, se você está andando em pecado, se você está em desobediência com Deus, é melhor não cear. Digo em pecado, em outras palavras, se você é marido ou mulher, você está traindo sua esposa ou está em adultério com esposa, ou está em adultério esposa ou esposo, é melhor primeiro voltar para Deus, se purificar, renovar sua aliança com Deus. Porque no versículo 25, que acabamos de ler, diz que este cálice é a nova aliança do sangue, isto, e fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se é a nova aliança, nós precisamos nos entregar completamente a Deus, nos renovarmos para que consigamos ter um tempo com Deus, um tempo de cear. Não é simplesmente um ritual, mas é comunhão, é algo que nos leva a estarmos na presença de Deus, é algo espiritual. O nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. E assim temos esse tempo de comunhão. Se é jovem, está em fornicação, ainda não se purificou, ainda não teve um tempo de se render, é melhor não cear. É melhor primeiro ir à presença de Deus, renovar-se com Deus. Sabemos que as crianças também não podem cear. Não podem cear porque elas ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Para nós cearmos, nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos aceitar primeiro Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você ainda não recebeu, está aí perto de alguém assistindo o culto, ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade de você receber Senhor Jesus como Salvador, e a pessoa que está ao seu lado pode te direcionar, e com o tempo você vai compreender e pode cear. Amém? Então aqui temos os símbolos, temos o pão que representa o corpo e temos o sumo que representa o sangue. Somente são símbolos. E vamos orar para que o Senhor possa abençoar este símbolo. Amém? Senhor, estamos orando, Senhor, queremos entregar este símbolo nas suas santas mãos. Pedimos que o Senhor possa santificar, Senhor, este pão que representa seu corpo e este sumo que representa seu sangue, Senhor. Sabemos que são símbolos, mas também que tem poder, Senhor, tem poder de reconciliação. O Senhor disse: fazer isto em memória de mim, usando este símbolo, para que possamos recordar aquilo que o Senhor fez na cruz, Senhor. Oh Deus, queremos render os símbolos nas suas santas e poderosas mãos, Senhor. Abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cear? Diz assim a palavra do Senhor: Isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Amém.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Deus, obrigado por nos renovar dia após dia. Queremos render nossas vidas e nas suas santas e poderosas mãos. Amém. No mesmo espírito de oração, vamos preparar nossas ofertas para podermos dar ao Senhor. Amém? Prepara aí tua oferta, teu dízimo. Pega na sua mão, esquerda ou direita. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela provisão. Obrigado por cada pessoa, Senhor, de coração aberto que tem dado, Senhor, para o mantimento da sua casa. Oramos, pedimos que o Senhor abençoe todas as ofertas e abençoe aqueles que não têm. Abençoe, Senhor, os que estão passando necessidade, Senhor Deus. Tudo, Senhor, que sirva para a honra e glória do seu nome. Que a oferta e o dízimo que o irmão estará dando, Senhor, que sirva para o mantimento da sua casa, Deus. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos. Nessa manhã, gostaria de cumprimentar amados irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar a todos boas-vindas para juntos podermos ouvir a palavra de Deus, na esperança e que brevemente a gente vai se ver, vamos cultuar juntos de um modo presencial, mas como o irmão sabe, como a gente sabe, a distância não nos impede de adorarmos e de bendizermos ao nosso bom e maravilhoso Deus. Na semana passada nós tivemos o irmão Ramos aqui a ministrar a palavra. Tínhamos como tema tesouro em vasos de barro. Nós dizíamos que nós somos de barro, somos feitos de barro, mas que existe um tesouro que foi colocado dentro de nós. E esse tesouro que foi colocado dentro de nós nos torna preciosos, apesar de que esse vaso é frágil. O tesouro que está dentro de nós tem muita importância. E só para nós lembrarmos que esse vaso só pode resistir, esse vaso só pode ter uma consistência, pode ter uma fortaleza se Deus estiver dentro de nós. Se o tesouro estiver dentro do vaso, o vaso é que ganha importância. E nessa manhã quero compartilhar com o amado irmão uma mensagem e tenho como título: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Repito, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos orar? Pai, queremos nessa manhã chegar na sua presença. Queremos te bendizer por tudo que tu és. Queremos te dar honra, queremos te dar glória. Te agradecermos, Senhor, por seres o tesouro que está dentro das nossas vidas, o tesouro que está dentro de nós. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, a te temermos. Ajude-nos, Senhor Jesus Cristo, a buscarmos a sua presença, para que nós sejamos bem-aventurados. E nessa manhã a nossa oração é que o Senhor fala com a sua igreja. O Senhor fala com cada um presente neste lugar. E que a sua palavra seja como uma semente que cai em solo fértil. Que essa palavra possa produzir fruto no nome de Jesus Cristo. Deixamos essa celebração em suas mãos para que o Senhor possa falar conosco através e por meio da sua palavra. No nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Então, como dizia, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda em seus caminhos. Essa palavra está lá em Salmos. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo do número 1. Vamos ler todo o capítulo, tem 6 versículos, do versículo 1 até ao versículo 6, livro de Salmos. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Então, essa palavra, mais uma vez, que nós vemos, o salmista, ele começa dizendo bem-aventurado. Noutras palavras, bem-aventurado quer dizer feliz. E felicidade é uma das coisas que o mundo procura bastante. Muita gente, ou todos nós, a maioria de nós, procuramos em vida ser felizes. A maioria das coisas que a gente faz é porque estamos procurando a felicidade. E o salmista começa aqui nesse livro de Salmos, não só o capítulo, mas é todo o livro. O salmista vai começar dizendo bem-aventurado, ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar no caminho do Senhor é a melhor maneira de nós. Lembra-se qual é o nosso lema este ano, que é alargar, estender, alongar e firmar. E nós não temos como alargar, não temos como estender, não temos como alongar, não temos como firmar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo se nós não estivermos andando no caminho do próprio Deus. Então, andar no caminho de Deus, andar no caminho do Senhor é a melhor maneira, é a melhor forma que nós temos para afirmar, para alongar, para estender aquilo que é o Evangelho. Então, onde nós procuramos a felicidade, ou procurar a felicidade, procurar a boa-aventurança, para você ser bem-aventurado, você tem que trilhar, tem que passar pelos caminhos do Senhor, que essa é a maneira aonde nós vamos encontrar a felicidade. Tem pessoas buscando felicidade em lugares errados. O único sítio onde nós devemos, nós como cristãos, aonde buscamos a felicidade é na presença de Deus. Não existe outro lugar aonde nós encontramos a felicidade, encontramos a bem-aventurança, senão na presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Então eu quero encorajar, já no princípio dessa palavra, que você vai refletindo que onde você busca a felicidade? Aonde você busca? O que você faz para se achar feliz? Onde você encontra? Então, a passagem que nós lemos, mais uma vez, essa passagem em Salmos, nós podemos dividir essa passagem em duas partes principais, que eu estarei compartilhando nessa manhã. A primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 3, que nós podemos chamar como sendo a bênção dos santos. Versículo 1 até o versículo 3, ele vai falar acerca das bênçãos daqueles que são santos, vai falar das bênçãos daqueles que andam no caminho do Senhor. E a segunda parte
desse capítulo nós vamos chamar, que é do versículo 4 ao versículo 6, vamos chamar a carga do pecador, o peso do pecador, a carga que os pecadores têm. Então, de uma maneira mais uma vez clara, o salmista mostra-nos como o homem deve verdadeiramente andar diante de Deus. Essa é a primeira parte. Em Salmos, quando nós lemos, aí encontramos a maneira como aqueles que são homens e mulheres de Deus, aqueles que são homens que buscam a Deus, aqueles que são cristãos, a maneira como devem andar, a maneira como devem buscar ao nosso Deus. Ele inicia falando que, mais uma vez, as bem-aventuranças que ele está falando aqui, o próprio Jesus Cristo também fala de bem-aventurados, fala dos felizes, lá em Mateus, do capítulo do número 5, no Sermão do Monte, quando Jesus Cristo começa a ensinar, ele fala das boas aventuranças. Que bem-aventurado é aquele, são os pacificadores, bem-aventurados são os mansos, e salmista diz, bem-aventurado o homem que caminha, ou que anda segundo o caminho do Senhor. Então, tenho como primeiro ponto, como dizia, bem-aventurado o homem. Dizia, bem-aventurado, aventurança significa felicidade. E a verdadeira felicidade do homem consiste em alguns aspectos que eu estarei compartilhando nesta manhã. O primeiro aspecto, para você ter a verdadeira felicidade, você como um homem justo, não estou falando dos ímpios, estou falando dos santos que estão me escutando nessa manhã, estou falando dos justos que estão me escutando nessa manhã. Então, a verdadeira felicidade para você como justo, ela consiste primeiro em andar segundo, aliás, não andar segundo o conselho dos ímpios. Essa é a parte, ou isso é o que o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser bem-aventurado, a primeira coisa que eu tenho de me preocupar é com quem eu ando. Quem aconselha na minha vida? O salmista diz que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem me aconselha? Quem fala na minha vida? Tem um provérbio que diz, diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se você anda com ímpios, a probabilidade é você se tornar ímpio. Se você anda com ladrões, a probabilidade é você se tornar um deles. Então o salmista que diz, bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mais uma vez, irmão, quem aconselha você? Quem fala na sua vida? Quem tem autoridade de falar em sua vida? Não tem ímpios dando conselhos na sua vida? Não tem ímpios querendo liderar a sua vida, querendo dar direção, querendo orientar você como deve viver? Os ímpios. Ímpio é aquela pessoa desumana. Ímpio é aquele bárbaro, é aquele cruel, é aquele que maquina o mal. E são essas pessoas que nós, como cristãos, queremos que elas nos aconselhem. Se você é cristão, você tem que saber com quem você anda. Tem que saber quem aconselha na sua vida. Porque os ímpios, escuta, o ímpio não tem nada, não produz nada, não tem nada que ele vai produzir como fruto do Espírito Santo. E não sabe que nós como cristãos, nós devemos produzir fruto do Espírito Santo. E o ímpio não produz esse fruto do Espírito Santo. O ímpio, que sabe, é fazer planos para coisas erradas. Então, o ímpio é cruel. O ímpio é desumano. Ele não se importa com a vida das pessoas. O ímpio,
é bárbaro, faz barbaridades. Podemos chamar criminoso. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A segunda coisa que você tem que fazer, ou onde consiste a felicidade, é não se deter no caminho dos pecadores. Ele diz que não ande segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Então, quando o salmista fala dos pecadores, ele tem em sua mente os transgressores. Os transgressores da lei, aqueles que habitualmente têm a determinação de transgredir a lei de Deus. A esses o salmista chama de pecadores, que não se detém, esse que procura ser bem-aventurado, procurar ser feliz, é não se deter no caminho dos pecadores, é não seguir o caminho que os pecadores estão a seguir, não seguir aquilo que os ímpios seguem, não seguir o mesmo caminho que os transgressores seguem, não seguir o mesmo caminho que aquele que não tem a palavra de Deus segue. Aí, irmão, se nós seguimos, se nos detemos no caminho dos pecadores, qual será a diferença entre você e um pecador? Qual será a diferença entre eu e o pecador? Aí no nosso dia a dia, nós temos de nos questionar com quem eu estou andando mesma vez, com quem eu me detenho no caminho, qual é o caminho que eu estou a seguir, com quem eu estou nesse caminho. As pessoas, mais uma vez, com quem nós andamos, elas têm influência, a não ser que você está com essas pessoas para poder influenciar. Mas tem que ter cuidado. Nós devemos nos lembrar que os nossos pecados nos afastam de Deus. Cada vez que eu peco, eu estou fora de Deus. Você pode ver isso em Isaías, do capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados nos levam distante de Deus. Podemos ver em Romanos também que a palavra de Deus diz que porque todos pecaram e destituídos estão longe da glória de Deus. Isso é o que o pecado faz em nós. O pecado faz em nós é afastar-nos da presença de Deus, é afastar-nos da glória do nosso bom e maravilhoso Deus. Então, quando nós estamos no caminho dos pecadores, quando nós andamos com os ímpios, a coisa que nos espera é ficar distante de Deus. E nós não queremos essa distância com Deus. Nós queremos estar perto de Deus. Cada dia que passa, estar mais próximo da presença de Deus, estar mais perto de Deus, ouvir a sua voz. É isso que você e eu, como crentes, precisamos. Nós precisamos não andar segundo o conselho dos ímpios, nós precisamos não nos deter no caminho dos pecadores. No terceiro ponto, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são esses escarnecedores? São aqueles arrogantes? São aqueles que só pensam em brigas? São aqueles que só pensam em injúrias, inimigos da paz? Esses são os escarnecedores. E a palavra de Deus em Salmos que nós lemos diz que não se assenta na roda, não faz a roda com os escarnecedores, não tem comunhão com aqueles que escarnecem. Não tem comunhão, não se assenta com aqueles que zombam até da palavra de Deus. Sabe, irmão, você pode... Eu não sei como nós nos sentimos. Como você se sente? Quando você está sentado no meio de pessoas que tudo que eles falam é do mal. Tudo que as pessoas dizem não honra, não glorifica a Deus. Como você se sente como cristão? Como você se sente como cristão na roda dessas pessoas?
E esses escarnecedores são aqueles até que rejeitam a Jesus Cristo. Você fica aí, não, eu sou forte, posso ouvir eles a zombarem de Jesus Cristo, posso ouvir eles a falarem coisas feias, então, como eu não sou eu que estou falando, não tem, irmão, o que você ouve vai te influenciar. O que você escuta, as coisas que nós escutamos com continuidade, com insistência, essas coisas passam a ter influência em nossas vidas. As pessoas com quem nós sentamos por muito tempo, essas pessoas vão trazer influência em nossas vidas. O salmista está a dizer: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não se assenta para começar a manipular a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se assenta para pensar coisas erradas. Então você precisa ser bem-aventurado. Você precisa ser esse homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Que você precisa fugir de diante dessas pessoas. Você precisa estar distante de diante dessas pessoas. Eu dizia no princípio que tem um provérbio que diz: diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Você está com escarnecedores, vamos saber que você é um deles. Todos os dias você está com as mesmas pessoas, sabendo que o que essas pessoas planificam não honra a Deus. Afaste-se desse tipo de pessoas. Afaste-se dos ímpios. Afaste-se dos transgressores. Afaste-se dos pecadores. Eu dizia, ou você está lá para influenciar, mas para você influenciar não quer dizer que você passa toda a sua vida, todo momento lá, a escutar o que elas dizem. Para você influenciar, você tem que ser escutado. Não é você escutar os outros e dizer que estou aqui para influenciar, mas você não diz nenhuma palavra, está lá só a ouvir os planos dos escarnecedores, você está lá só a ouvir as pessoas a zombarem de Jesus Cristo e você diz que vai influenciar. Como você vai influenciar assim? Ou você está lá para influenciar, ou você não está lá. Mais uma vez, para você ser influência, você tem que ter voz. Você tem que ser voz. Então, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, no quarto ponto, é aquele que antes tem o prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem prazer em buscar a palavra de Deus. É aquele que tem o prazer de ouvir, de se alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o alimento do cristão. Nós temos de nos alimentar com a palavra de Deus, temos de nos alimentar com a oração. O salmista diz que aquele que tem o prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite. Isso me lembra quando Moisés morre e Josué tem que liderar o povo até a terra prometida. E Deus vem para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora tu assumes o comando, tu vais fazer atravessar esse povo além do Jordão. E Deus começa a encorajar, a dar conselho a Josué. Num desses encorajamentos ele diz que medite no livro da lei dia e noite. Não se ampare esse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tudo te vá bem.
Medita no livro da lei. Medita na palavra de Deus. Nós como cristãos, nós temos essa demanda de todos os dias nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Hoje é que você está escutando essa mensagem, você já mete a bichão, né? Já tomou um chá, já tomou um café. Já comeu, para você ter força nessa manhã para ouvir a palavra de Deus. Agora a questão é, você já leu a palavra de Deus hoje? Você já leu a palavra de Deus ontem? Já leu? Já se alimentou? Já orou? Já buscou a Deus? Como eu quero ser feliz? É quando eu não procuro, eu não procuro aquele que é o dono da felicidade. Não procuro aquele que pode fornecer a felicidade. Irmão, felicidade, boas aventuranças, não vem só com as coisas desse mundo. A felicidade, ela vem do buscar a presença de Deus. A bem-aventurança vem do buscarmos ao nosso Deus. Então, tem que ter o prazer na palavra. Tem que ter prazer. Tem que ter vontade. Tem que ter curiosidade de buscar a presença de Deus. Tem que ter aquela ousadia de dizer que eu quero ouvir a lei do Senhor. Quero ouvir a palavra do Senhor. Então, tenha o prazer na lei do Senhor. Quando nós temos o prazer na lei do Senhor, nós seremos, o que a palavra de Deus diz, seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. No versículo 3 diz, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Nós quando temos o prazer de nos alimentarmos da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que somos como uma árvore que está plantada à ribeira do rio, onde tem águas, e quando tem águas, essa árvore plantada à ribeira de rios, ela tem nutrientes necessários, ela tem água necessária para poder crescer. Então, quando nós nos detemos, ou quando nós somos como se estamos como essa árvore plantada à ribeira do rio, nós, em consequência dessa devoção, dessa busca da lei, nós seremos como essa árvore, e essa árvore vai transbordar em abundância. Essa árvore vai ter abundância de água e vai ter abundância de fruto, porque ela tem tudo o que necessita. Na palavra de Deus tem tudo o que você como cristão precisa. Vou repetir. Na palavra de Deus, na lei do Senhor, tem tudo o que nós precisamos como cristãos. Assim como a árvore que está plantada à beira de ribeiros de rio, ela tem tudo que precisa, tem seus minerais e vai ter água e vai produzir fruto em abundância. Diz que terá abundância, leio de novo, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer transbordará. Haverá abundância de água. Se nós analisarmos num contexto bíblico, quando a Bíblia fala de água, nos lembra quando Jesus Cristo diz que quem crê em mim, quem crê em Jesus, nele rios de água viva correm do seu ventre. Lá em João, leia comigo João. João Evangelho, capítulo do número 7. Vamos ler o versículo 38.
Diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Então, e mesmo Jesus, em outras passagens, diz que eu sou a fonte da água viva. Jesus, quando conversa lá com a mulher samaritana, diz que aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Então, Jesus Cristo é essa fonte da água. Essa água que vai fluir dentro de nós é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, nós não nos detemos no caminho dos pecadores, se nós temos o prazer na lei do Senhor, nós automaticamente temos o Espírito Santo vivendo em nós. Temos o Espírito Santo vivendo em nós. Se temos o Espírito Santo vivendo em nós, aí nós produziremos fruto em abundância. A pessoa que tem fruto, a pessoa que tem Espírito Santo em sua vida, essa pessoa produz fruto à estação certa, é que lá diz em Salmos. E produzirá fruto, essa árvore produzirá fruto a seu tempo, no tempo certo, na estação certa. Você está produzindo esse fruto? Ah, não, pastor, ainda não chegou a minha estação. Anos e anos nunca chega a estação de você produzir frutos. Porque você não está meditando na lei. Se você medita na lei, você tem um prazer na lei do Senhor, você vai produzir fruto. Não importa se você recebeu salvação há pouco tempo atrás, mas o que importa é a vontade que você tem em buscar a presença de Deus. O prazer que você tem na lei do Senhor vai determinar o fruto que você vai produzir. Então nós produzimos fruto em abundância. Repara só o que diz ainda o mesmo livro de João. Vamos ler o capítulo do número 15. Dá comigo o capítulo 15. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, mas para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, a palavra de Deus que nós lemos aqui, esse é próprio Jesus Cristo falando para seus discípulos que eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês são a vara. Para vocês produzirem fruto, vocês precisam estar conectados, precisam estar ligados à videira. E eles, se nós não estamos ligados à videira, por nós mesmos, nós não podemos produzir nenhum fruto. Eu não vou produzir fruto do Espírito Santo, não vou ter fruto em abundância, não vou ter um fruto que dure para sempre, se eu não medito na lei do Senhor, se eu não conheço a vontade de Deus. Eu vou conhecer a vontade de Deus se eu tenho comunhão com esse Deus. E ele diz que toda a vara em mim que não dá fruto, o Pai atira. Ele tira, não serve para nada. Se não ser queimado, se não ser lançada no forno. Então, se nós não produzimos fruto, nós não prestamos para nada. Mas ele diz que e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Limpa aquela que dê frutos, para que dê mais. Deixa que Deus te limpe. Deixa que Deus limpe aquelas coisas que não honram a Ele. Deixa que Ele limpe aquilo que não deixa você produzir fruto. Irmão, o que não te deixa produzir fruto? O que impede você de produzir? Isso é você com Deus. Fala para Ele.
que Deus, é isso que me impede de produzir fruto. E Ele vai limpar isso. Ele vai limpar aqueles ramos nas nossas vidas, aquelas áreas nas nossas vidas que não nos deixam produzir fruto em abundância. Ele quer limpar essas áreas das nossas vidas. Ele diz que as folhas não caem e tudo quando fizer prosperará. Se as folhas não caem, isso é um símbolo de prosperidade. Diz que e em tudo prosperará. Em tudo prosperará. Vai prosperar em todas as coisas que fizer. E prosperidade é a coisa que mais as pessoas procuram. Quando nós temos Jesus Cristo, Ele cuida todas as áreas das nossas vidas. Prosperidade não é algo só financeiro. Prosperidade não é algo material somente. Mas prosperidade tem a ver também com a nossa espiritualidade. Jesus Cristo diz que vindem a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Jesus Cristo disse, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que eu vou cuidar de outras coisas. As outras coisas serão acrescentadas. Nós precisamos fugir dos ímpios, ter prazer na palavra de Deus e Ele vai cuidar de nós. No ponto número 2, não são assim os ímpios. No versículo 4 do livro de Salmos, capítulo 1, voltamos para lá. Salmos, capítulo 1, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então existe uma diferença, existe uma enorme diferença, um enorme contraste entre o pecador e o justo. O justo, a palavra de Deus em Salmos compara como a árvore que está plantada a ribeiros do rio, onde tem água. Mas quando fala dos ímpios, quando fala dos pecadores, compara os pecadores como uma moinha, como palha. Diz que no versículo 4, diz, são como a moinha que o vento espalha. Não tem consistência, é como uma palha que com pequeno vento, essa palha vai embora. Não é assim com os ímpios. Para os justos é como uma árvore plantada, forte, que produz fruto. Mas não é assim como os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Aí você, como cristão, você escolhe o que quer. Você quer ser como a moinha, ou você quer ser como o vento que está... Aliás, você quer ser como a árvore que está plantada a ribeiro do rio. Então, nós temos de fugir desses ímpios. A palavra de Deus diz que, porque os ímpios, no versículo 5, não subsistirão no dia do juízo. Os ímpios não vão resistir do juízo final. Os ímpios não vão conseguir resistir, não vão conseguir sobreviver ao julgamento. Não vão conseguir sobreviver no dia do julgamento. Não vão conseguir. Os ímpios não vão conseguir fazer isso. A condição do ímpio, ela, do ponto de vista humano, você pode pensar que os ímpios, porque prosperam os maus, porque prosperam os ímpios. Às vezes nós podemos, como humanos, ficar reparando na prosperidade que os ímpios têm. Podemos pensar, fulano é rico, fulano é aquilo.
parecem fortes os ímpios, parecem pessoas bem-sucedidas na vida, mas Deus compara elas como desprezíveis, frágeis, que não vão aguentar no dia do julgamento. Mas para nós, temos esse prazer de sermos comparados como uma árvore plantada a ribeiro, que vai produzir fruto. Isso é o que o nosso Deus quer. Ele não quer que você seja como a palha. Ele não quer que você se comporte como uma palha que o vento vai levar. Mas Ele quer que você e eu sejamos como essa árvore que está plantada a ribeiro das águas. Ele quer que nós, como igreja, produzamos fruto, e fruto que dure para sempre. Não ande no conselho dos ímpios. Deixa Jesus ser o teu verdadeiro e único conselheiro. Conta seu problema a Deus. Conta a Ele, conta seu problema a Deus. Conta suas fraquezas a Deus. Conta suas dificuldades a Deus. E há aqueles homens que Deus está usando. Aqueles homens que Deus confiou e colocou em sua vida. Ele não colocou ímpios na sua vida. Ainda você está. Quero que nessa manhã você possa orar. Se tem algo que você quer cortar em sua vida, uma amizade que não te faz bem, você ora por essa amizade, ora para Deus fazer algo, para Deus convencer. Quem convence não é você, mas sim Deus. Mas há momentos que precisamos nos afastar. Pai, queremos orar nessa manhã. Queremos buscar o Seu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela Sua palavra. Senhor, nos ajuda a fugirmos dos ímpios, a não nos determos nos caminhos dos pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a termos prazer na lei, a meditarmos nela dia e noite, a buscarmos o Seu Espírito Santo dia e noite, ó Deus. Nos rendemos tudo na Sua presença, ó Deus. Nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa falar em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então, quero encorajar nessa manhã, amado irmão. O livro de Salmo, ele nos ensina como o justo deve viver. O livro de Salmos, esse capítulo 1, nos ensina que se nós queremos ser justos, nós vamos aprender de Deus. E que nós precisamos de nos afastar de certas coisas, de certas atitudes. Não temos como caminhar com Deus e caminharmos com o mundo ao mesmo tempo. Então você toma a decisão para que você seja aquela árvore plantada a ribeiro das águas. E você vai produzir frutos na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Amém.